Prontos? Preparados, meus amigos, para discernirem plenamente a mensagem da cruz de Cristo? Neste caso, me acompanhe novamente em minha linha de raciocínio. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, onde o apóstolo Paulo se expressa da seguinte maneira: porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma por causa da carne. Sim, a lei espiritual de Cristo estava enferma por causa desta natureza humana. Neste caso, todos os profetas discerniram a lei espiritual de Cristo através da carnal compreensão do homem natural. É exatamente por isto que naquela ocasião eles acreditavam que um animal, a morte de um animal, podia expiar os nossos pecados. Sim, na sua carnal compreensão. Hoje nós sabemos que a morte de um animal não remove o pecado na questão da consciência. Isto era um símbolo relativo à morte do homem, da essência do pecado que se encontra em nossos membros. Mas, naquela ocasião, sim, os profetas acreditavam que a morte de um animal, de um cordeiro, removia os nossos pecados. Nesta mesma linha de raciocínio, eles também acreditavam que Cristo iria remover os pecados da humanidade inteira, sendo crucificado lá na cruz. Veja como fica esta situação. Livro de Levítico, capítulo 14, versículo 12. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa. Sim, eles, através do véu, desta carne, desse discernimento, eles acreditavam que um animal, sim, ele morria para nos justificar. Desta mesma linha de raciocínio, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz: no dia seguinte, João Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, como profeta, através da lei que se encontrava enferma por causa dessa natureza humana, João Batista também acreditava, sim, que Jesus iria remover o pecado, os pecados da humanidade inteira, lá na cruz. Até porque no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Sim, os profetas acreditavam na sua carnal compreensão, porque a lei estava enferma por causa dessa natureza humana. Eles discerniam tudo através deste modelo concebido pela mente humana. Desta maneira, todos eles estavam equivocados em suas conclusões, e vocês poderão constatar exatamente o que eu estou afirmando. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 13 e 4. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou Deus o pecado na carne. Preste atenção. O pecado foi condenado nesta carne. Veja como que fica. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Veja. A justiça da lei deve se cumprir em nós. Porque somos nós que devemos morrer para pagar o preço do nosso pecado. Jesus deixou muito bem claro, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Neste caso, no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1, apóstolo Paulo acrescenta: não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Sim, a lei tem domínio sobre nós por todo o tempo em que nós estamos vivos. Independentemente de Jesus ter morrido lá na cruz, ele não removeu a lei. Porque a lei continua atuando, a lei do pecado continua atuando nestes membros, até que eu venha morrer para esses desejos da carne. É da minha responsabilidade crucificar as minhas paixões, os meus desejos, as concupiscências deste homem natural. Jesus, como mestre, ilustrou lá na cruz o que deve acontecer com cada um de nós a nível espiritual. Veja, vou recapitular. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, disse Paulo. Sim, enquanto a justiça da lei não se cumprir em nós, ou seja, enquanto este homem estiver vivo, em hipótese alguma nós estaremos livres da lei do pecado que se encontra em nossos membros. É da nossa responsabilidade crucificar a essência deste homem natural. Veja, o que consta no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, onde o próprio Deus afirma: se procederes bem, não é certo que sereis aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Porque a salvação é individual. A ti cumpre dominar
e frear os desejos desta natureza humana. Jesus, como mestre, morreu para nos dar o exemplo que nós também devemos crucificar essa natureza humana. Por isso que ele era o mestre ensina os seus discípulos a se tornarem como o mestre. Ou seja, assumindo a natureza de Cristo, alcançaremos a salvação. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 23. Mas agora vejo nos meus membros outra lei, disse Paulo, guerreando contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que se encontra em meus membros. Se de fato Jesus tivesse levado os nossos pecados lá na cruz, Paulo não estaria vendo seus pecados em seus membros. Sim, veja. Mas agora vejo nos meus membros outra lei. Jesus não removeu a lei nem do pecado e nem a lei de Moisés. Ele apenas revelou o que deve ser removido através da lei espiritual. Sim, a lei do pecado que se encontra nestes membros deve ser removido por nós. Do contrário, Paulo não estaria vendo exatamente esta lei do pecado que se encontrava em seus membros. Paulo, eu mesmo, disse ele, não compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que quero, e sim o que detesto. Paulo estava agindo de forma contrária à lei de Deus, porque ele estava encontrando em seus membros uma outra lei que guerreava contra a lei do seu entendimento. Porque Jesus não havia removido esta lei da pessoa de Paulo. Ele havia mostrado para Paulo como remover esta lei. E Paulo compreendeu essa mensagem da cruz. Espero que você também possa compreender. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões deste homem natural. É da nossa responsabilidade crucificar. Foi da responsabilidade de Jesus deixar o modelo para nós. Por isso, sim, que de fato ele morreu lá na cruz, para abrir o nosso entendimento, para compreender a nível espiritual o que de fato isto significa para nós nos dias de hoje. Livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente deste mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Veja, você precisa sofrer na carne, você precisa matar a essência deste homem natural para se ver livre do pecado. Vejam, preste atenção, que consta no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17. Veja a mensagem da cruz que Jesus nos deixou. E assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário. Jesus carregou a cruz dele. E veja o que ele disse que nós devemos fazer. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Em seguida convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Sim, Jesus carregou a cruz dele e disse que era para nós carregarmos a nossa. Sim, você precisa da cruz para crucificar a essência deste homem natural. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: Sedes meus imitadores, tal como eu também sou de Cristo. Sim, nós devemos se tornar discípulos, fazer exatamente o que o Mestre fez. Veja o que Paulo afirma no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sim, Paulo foi crucificado com Cristo, porque ele carregou a cruz dele, tal como Jesus havia ordenado. E nesta cruz ele foi crucificado. Jesus não morreu lá na cruz para levar os seus pecados. Jesus morreu lá na cruz para repassar esta mensagem da cruz a você, que você deve morrer, que você deve matar. A lei do pecado que se encontra em seus membros. É da sua responsabilidade. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 7. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Porque a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Nada tem a ver com a morte de Jesus. Repito, Jesus como mestre ilustrou o que você deve fazer a nível espiritual. Crucificar a essência do pecado que se encontra nestes membros. Porquanto todo aquele que morreu, você precisa morrer essa essência do pecado que faz inimizade com o espírito deve ser removida da sua natureza. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 2. De forma alguma nós que morremos para o pecado.
Sim, nós precisamos morrer. Nós precisamos crucificar essa natureza humana. É da nossa responsabilidade. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 11. Para ver se de algum modo eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Todos nós precisamos morrer em Cristo para poder ressuscitar. Símbolo da natureza humana. Remove-se o natural para estabelecer o espiritual em seu lugar. Desta maneira se cumpre a palavra de Paulo: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando você vier a nascer de novo, quando você vier a crucificar esta natureza humana, não será mais você que estará vivo, e sim Cristo em você. Porque você será exatamente este Cristo, o único Filho de Deus. Esta é a mensagem da cruz. É da nossa responsabilidade crucificar a essência do pecado que se encontra em nossos membros. Os profetas não compreenderam essa mensagem. Acreditavam eles que eram os animais que deveriam morrer para nos justificar. E por fim, o próprio João Batista acreditava, assim como Isaías, que haveria um homem que iria remover os nossos pecados. Sim, um homem. Esse Jesus queria remover os pecados da humanidade inteira. Na sua carnal compreensão, porque ele estava enferma por causa dessa natureza humana. Eles não compreenderam a verdade. Jesus não só compreendeu a verdade, como entregou-se lá na cruz para repassar a mensagem que somos nós que devemos morrer para pagar o preço do nosso pecado. Vou repetir, preste atenção. Para encerrar. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3 e 4. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, sim, Jesus, condenou o pecado na carne. Sim, o pecado foi condenado na nossa carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. A justiça da lei de Moisés não se cumpriu sobre o homem Jesus. Jesus usou o seu próprio corpo para afirmar que essa justiça da lei deve se cumprir em nós. Ou não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Você jamais irá se livrar da lei do pecado que se encontra em seus membros, a menos que você venha a morrer, a menos que você venha a aceitar essa mensagem repassada pelo Mestre, que nós devemos crucificar a essência do pecado que se encontra em nossos membros. É da nossa responsabilidade. Preste atenção, meus amigos. Preste atenção. Você deve crucificar a essência do pecado. Se você, de fato, não tivesse consciência de pecado, tudo bem. Se Jesus tivesse removido o pecado do mundo, você não teria consciência de pecado. Se de fato, após a queda do templo no ano 70, você não tivesse mais pecado, você não estaria agindo de forma contrária à sua própria natureza espiritual, porque você vê, sim, em seus membros uma outra lei guerreando contra a lei do seu entendimento, porque a lei do pecado ainda encontra-se em seus membros. É ela que faz separação entre você e Deus. Você precisa se ver livre da natureza humana, da essência do pecado que se encontra nestes membros. Sim, até os dias de hoje, nós agimos exatamente como Paulo. Eu mesmo não compreendo meu modo de agir. Quando eu quero fazer o bem, o mal já pratiquei. Porque vejo nestes membros uma outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento. Jesus não removeu a lei do pecado que se encontra em seus membros. Por isso você tem consciência de pecado. Jesus, como mestre, repito, ele deixou o caminho, o entendimento aberto para nós compreendermos que é da nossa responsabilidade crucificar os desejos desta carne. Porque todo aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, venha e siga-me. Siga-me e crucifique, assim como o mestre o fez. Esta é a natureza humana. Seria isso? Está dado um recado. Esta é a mensagem da cruz de Cristo. Nós devemos crucificar a essência do pecado, porque a salvação é individual. Até o próximo vídeo.